Então vamos ao início do seu Sem Censura Pará de hoje. Aproveite que estamos ao vivo e teremos um sorteio especial, surpresa, no final do programa. E é muito fácil de participar, não é isso, Rebeca? Isso, Vanessa. Boa tarde a todos que estão ligadinhos no Sem Censura. Para participar do sorteio, para participar aqui com a gente do programa, é só mencionar o @Sem Censura Pará no Twitter ou mandar a sua pergunta, o seu comentário aqui para o nosso WhatsApp, 988957957. Estamos te esperando. Então vamos à primeira pauta do dia. Cansaço, estresse, insônia e obesidade. Quem nunca sentiu pelo menos 2 desses sinais de alerta em sedentarismo? Para tentar mudar esta realidade, nesta semana, na verdade hoje e amanhã, é considerado o Dia Mundial da Saúde. A Associação Brasileira de Academias está lançando o movimento Eu Cuido, Eu Treino, com aulas em diferentes modalidades de forma remota e gratuita para ajudar quem está em casa a combater o sedentarismo. Quem traz mais detalhes para a gente é Mônica Marques. Ela está em São Paulo e ela é especialista em fisiologia do exercício e diretora da Associação Brasileira de Academias. Mônica, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde para você. O brasileiro está cada dia mais sedentário? Boa tarde. Infelizmente, sim. Os dados que a gente tem de 2018 colocaram o Brasil em 5º lugar no pódio como o mais sedentário do mundo. Então, o 5º país mais sedentário do mundo, 47% da população que não faz absolutamente nenhuma atividade física. Enquanto a gente sabe que a média global é de 28%, então é uma diferença bastante grande. Hoje, para chegar nessa média global, a gente precisaria tirar aí mais ou menos uns 38 milhões de brasileiros do sofá. Então, é uma coisa bastante desafiadora, né? É uma estatística triste que a gente tem aqui no Brasil, essa participação nesse pódio entre os 5 mais sedentários, mas é perfeitamente reversível e é nisso que a gente está trabalhando através desse projeto. São hoje, né, esse Eu Cuido, Eu Treino é uma plataforma que ela fica disponibilizada através do eucuidoeutreino.com, né, qualquer pessoa pode entrar, né, na internet, digitando eucuidoeutreino.com, e lá existem já mais de 200 aulas que foram cedidas gratuitamente pelas academias da ACAD e outras academias do Brasil. Qualquer academia pode, academias que tenham conteúdos, né, de YouTube ou de outras plataformas, podem colocar suas aulas nessa plataforma, disponibilizando para a população poder acessar. São mais de 200 aulas, são várias modalidades, então a gente tem musculação, ginástica localizada, treinamento funcional, yoga, pilates, tem atividades para crianças, atividades para idosos acima de 60 anos, enfim, é um mundo de possibilidades para você que está aí em casa poder fazer a sua atividade física com total segurança, sem risco de contágio e poder, mesmo na pandemia, sair desse sedentarismo que pode complicar bastante o quadro. Então, é uma iniciativa da ACAD, a criação dessa plataforma, e é no intuito de prover atividade física, especialmente nessa época, né, onde muitas pessoas preferem realmente ficar em casa para poder se preservar do contágio, da transmissão do Covid. E exatamente nessa época onde a maior parte das academias, ainda na maior parte dos estados brasileiros, elas permanecem fechadas. Então, mesmo não podendo ir à academia, a academia vai até você no conforto da sua casa para que você possa fazer o seu exercício. E esse é o intuito desse projeto e o lançamento é justamente hoje, Dia Mundial da Saúde. Muito bom. Mônica, o que leva uma pessoa a se sentir desmotivada em movimentar o corpo? São muitos aspectos, né? Mas a gente sabe hoje que o hábito da atividade física, ele é fixado nas crianças até mais ou menos 10 anos de idade. Então, aquelas crianças que encontraram uma atividade que elas gostaram de fazer e que elas praticaram regularmente até os 10 anos, elas tendem a ser adultos mais ativos. Crianças que não tiveram boas primeiras experiências na escola ou em outros ambientes, ou que não tiveram nenhum tipo de experiência com o movimento, com a atividade física, com o esporte, tendem a ser adultos mais sedentários depois. Então, essa é uma das chaves.
A outra é a questão realmente de conseguir experimentar várias modalidades para escolher aquela que você mais gosta. Quando as pessoas perguntam para a gente academia, qual é a melhor academia qual é a melhor atividade de academia para mim, né? Me falaram que musculação é legal, que aeróbica é legal, que natação é legal. Eu costumo responder que a melhor atividade é aquela que você gostou, que você se sentiu bem praticando. Porque você vai ter os benefícios da atividade física quando você praticar essa atividade com regularidade. E se você não se sente bem, se você não tem prazer ao fazer aquela modalidade, você não vai conseguir aderir por um período mais longo. Vai ser meio que uma obrigação, uma coisa contra gosto, e a gente sabe que a adesão não vai ser legal. A gente sabe hoje que as atividades físicas, elas são escolhidas de acordo com a personalidade de cada pessoa. Então, quando a pessoa é, por exemplo, um pouco mais objetiva, mais competitiva, ela busca atividades contra o relógio. Pessoas que são mais sociáveis, gostam de atividades em times, como vôlei, como futebol, que você precisa estar com outras 5 pessoas, 10 pessoas, 11 pessoas. Pessoas que já são mais individualistas, né, mais tranquilas, elas gostam muito da natação, por exemplo, onde você tem ali um momento só seu, no silêncio, onde você vai e volta várias vezes, é o mesmo tipo de exercício, que você está ali praticamente meditando enquanto nada. Algumas outras pessoas vão, por exemplo, encontrar uma maneira de aliviar o estresse respirando numa aula de yoga, enquanto outras vão conseguir aliviar o mesmo estresse numa aula de lutas, né? Socando um saco de pancada, por exemplo. Então, isso tem muito a ver com a personalidade e com a vivência esportiva que cada pessoa tem, carrega dentro de si, desde a primeira infância, desde muito lá atrás. O que caracteriza uma pessoa sedentária? Eu te pergunto isso porque boa parte de nós, mulheres, estando em home office, trabalhamos muito mais do que estando trabalhando presencialmente nas empresas, nos órgãos, nas repartições e etc. Isso porque a atividade doméstica, ela é muito carregada de atividade. Você varre casa, você passa pano, você lava roupa, você passa roupa, vai lavar a louça do almoço, do jantar ou do café. Ou seja, você está em constante atividade. Uma pessoa que tem um trabalho doméstico, ela é caracterizada como uma pessoa sedentária? Não necessariamente, porque alguns trabalhos domésticos realmente têm um consumo calórico bem interessante e contam como atividade, sim. Coincidentemente, hoje também, né, por ser o Dia Mundial da Saúde, houve o lançamento pela Organização Mundial da Saúde da nova campanha contra o sedentarismo, que é intitulada Every Move Counts. Todo movimento conta. E é verdade, todo e qualquer movimento... Estou te ouvindo, pode continuar. Todo movimento é importante. A gente está falando com você e a gente vê alguém se movimentando. Eu acho que é imagem já da plataforma Eu Cuido, Eu Treino. Mas eu queria saber qual é a relação que o sedentarismo pode ter como fator de risco para um agravamento da Covid-19. É uma relação muito grande, né? As pessoas hoje se referem a esse quadro todo que nós estamos vivendo como uma sindemia e não só uma pandemia. O que é uma sindemia? É quando várias pandemias se combinam, quando elas acontecem simultaneamente, né? Então, você já tinha, né, nos últimos anos, uma epidemia crescente das doenças crônicas não transmissíveis, aquelas que são muito relacionadas com o sedentarismo, que são justamente hipertensão, a obesidade e o diabetes. E, coincidentemente, né, na pandemia do Covid, essas doenças crônicas não transmissíveis, elas não só agravam muito a doença, como também produzem uma maior mortalidade. Então, a estatística de hoje é que 2/3 das mortes por Covid aconteceram em pessoas que já tinham outras comorbidades, justamente dessas outras pandemias que acontecem relacionadas ao sedentarismo, a hipertensão, diabetes, a obesidade combinadas com o Covid são o quadro mais perigoso de todos. A gente tem também agora, depois de um ano, já várias pesquisas, vários estudos saindo, né? E um deles, que inclusive foi feito por um doutor brasileiro, que agora está em Harvard, que mostrou 34% menos internações entre pessoas que são ativas fisicamente.
Então, quando você compara, né, a evolução da doença que leva até a internação, ela ocorre em uma quantidade menor de pessoas que são ativas fisicamente. São várias justificativas, né? Tem algumas substâncias como a erisina que o corpo produz, que servem também como protetor contra a inflamação. A gente sabe que a COVID faz um quadro inflamatório muito importante, muito severo. Então, quando você tem um sistema imunológico mais fortalecido e a atividade física traz esse efeito também para o sistema imunológico, mesmo que você pegue a doença, ela tende a ser menos grave e produzir menos mortalidade. Então, a atividade física é importantíssima, né, como prevenção ao COVID e não deve ser deixada de lado, especialmente nessa época. Muito importante, mesmo quem não pratica, que comece a praticar. Então, para pessoas, Mônica, que foram acometidas da doença, da Covid-19, e querem voltar à prática da atividade física, existe alguma contraindicação? Não, muito pelo contrário. Tem? Existe sim. Em especial, aquelas pessoas que passaram por internação e que foram entubadas, uma boa parte delas apresenta como sequela uma doença chamada miocardiopatia, uma doença do coração. As pessoas que apresentam miocardiopatia não podem fazer atividade física, elas primeiro precisam tratar essa inflamação para depois começar. Então, especialmente quem esteve hospitalizado com Covid e deseja fazer uma atividade física, o ideal é ter uma autorização do cardiologista em primeiro lugar. As pessoas que não estiveram internadas, aquelas que se curaram em casa, que tiveram um Covid, vamos dizer, mais leve e que tem sequelas mais leves, podem também apresentar alguns sintomas, né? Como muita dor muscular, muito cansaço, uma menor oxigenação, podem ter uma tendência um pouquinho maior de trombose. Então, essas pessoas se sentirem alguma dor na panturrilha, é importante consultar o médico, ver se está tudo bem. E eu diria que, especialmente nessa fase de recuperação pós-Covid, para quem já teve a doença e já se curou, a atividade física precisa ser orientada, né? O ideal é que a pessoa comece a praticar sob a supervisão de um profissional de educação física ou um fisioterapeuta, ou seja, com pelo menos as primeiras 3 ou 4 semanas, com um acompanhamento um pouco mais próximo, para evitar, né, no caso dessas sequelas mais importantes, atrapalharem um pouquinho ou colocarem algum risco maior sobre a pessoa. Você falava sobre o cuidado e a necessidade de orientação de educador físico na prática de atividade física. Aí vamos à plataforma do Eu Cuido, Eu Treino, que tem treino para todas as idades e públicos. Tem ginástica laboral para quem passa o dia inteiro no computador em home office. Tem treinos pesados com HIIT, cardio, crossfit para quem já malha mais tempo, né, de alta intensidade. Vídeos especiais para o público 60+. Com exercícios que aumentam flexibilidade, mobilidade e equilíbrio, além de dança, luta, yoga e a calistenia. Eu não sei o que é calistenia, Mônica. Calistenia é um tipo de é o que as pessoas chamam de ginástica localizada, só que ela utiliza uma quantidade maior de músculos, trabalha quase o corpo todo ao mesmo tempo e com uma intensidade relativamente alta. Eu acho que você não chegou a falar aí também na natação, né? Tem mais de 20 aulas de natação, de treinos de natação, que foram cedidos também pelo medalhista olímpico Gustavo Borges, que é diretor também da CAD. Enfim, tem uma variedade muito legal, muito interessante. Para quem está mais parado há mais tempo, eu recomendaria começar pelas atividades mais sossegadas, mais tranquilas. Então, começar por yoga, pilates, alongamento, para depois partir para outras modalidades um pouco mais intensas. Isso vai evitar que você tenha muita dor muscular no pós-treino, né, e vai facilitar o seu retorno com atividades que não exijam tanto do seu coração logo de uma vez, tanto fôlego, né, tanto preparo físico. Você vai preparando a sua musculatura para depois fazer uma atividade mais puxada. Qual deve ser o tempo de duração de uma aula ou de uma prática de atividade física, ou até a frequência com que uma pessoa deva realizar essa atividade física, mesmo estando em casa?
Vanessa, essa pergunta é ótima, porque existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que as pessoas se exercitem entre 150 e 300 minutos por semana. Era 150 e agora, 2 meses atrás, um pouquinho mais, novembro, dezembro, essa recomendação passou para 300 minutos por semana, né? Isso é para você alcançar parâmetros de saúde mais importantes, você ter uma saúde cardiovascular, você ter mais resistência muscular, enfim, efeitos bastante interessantes. Mas, como a própria Organização Mundial da Saúde diz, e nós já falamos aqui, todo e qualquer movimento conta. Então, a pessoa vai falar assim, mas Mônica, eu só consigo fazer 15 minutos. Faça 15 minutos. Faça 10 minutos, faça meia hora, faça o tempo que você conseguir. Qualquer exercício, ele é melhor do que nenhum exercício. Toda vez que a gente faz uma atividade física, que pode ser leve ou de intensidade moderada, a gente produz, por exemplo, substâncias no cérebro, que são as substâncias do bem-estar, que a gente diz, né? A serotonina, a endorfina, são aquelas substâncias que produzem alegria, produzem aquela sensação de saciedade, que fazem com que a pessoa se sinta bem. Então, o simples fato de você, de repente, levar o cachorro para passear por 15 minutos, por 20 minutos, já vão alterar o seu humor em função dessas substâncias que foram produzidas lá no cérebro. Então, a gente sempre pensa muito de fazer exercício focado em emagrecimento, né, focado em estética, que a atividade física ela é tão abrangente, ela traz tantos benefícios metabólicos, hormonais, mentais, né, a questão emocional, que não tem como você fazer algum exercício e terminar pior do que começou. Ele sempre vai te trazer algum benefício. Então, não pode mesmo, o que está proibido, que a gente tem que riscar do mapa, é ficar no sofá. Esse é realmente o grande mal da humanidade, tudo menos o sofá. Temos participação do público para você. Vamos lá, Rebeca. Maria Clarice, do Reduto. Por conta da pandemia, estou me exercitando de máscara, mas me sinto sufocada. Praticar exercícios de máscara podem causar danos à saúde? Bom. Então, exercício muito intenso não pode ser praticado com essa máscara de tecido, porque realmente vai prejudicar um pouco a oxigenação, você não vai se sentir bem. Existem já algumas máscaras que foram desenhadas para a prática esportiva, são máscaras de plástico que protegem aqui embaixo e fazem um anteparo aqui. Então, você pode, como opção, quando você for fazer uma atividade aeróbica mais intensa, uma corrida, enfim, você pode optar por usar esse outro modelo de máscara que não vai deixar as suas gotículas atingirem outras pessoas ou na proximidade, quer dizer, as gotículas vão ficar aqui, mas ela tem um fluxo de ar um pouco maior, ou por cima ou por baixo, vai proteger as outras pessoas com relação às gotículas que você expele, mas não vão impedir que você respire adequadamente. A gente tem recomendado esse tipo de máscara para essa prática especificamente. Mônica, qualquer espaço é o suficiente para você praticar uma atividade física? E a outra pergunta é, quais são os principais cuidados que nós devemos ter na prática de exercício físico dentro de casa? Qualquer espaço, desde que você consiga, né, estender os braços à frente, ao lado, enfim. Existem algumas práticas que requerem menos deslocamento, né? O caso de yoga, pilates, alongamento, a própria ginástica localizada não requerem deslocamentos, né, tipo corrida, então você consegue fazer num espaço relativamente pequeno. Os cuidados em casa incluem você ter uma área liberada ao redor, né, você utilizar aí equipamentos que não sejam pontiagudos, você colocar sempre roupas que sejam roupas leves, que permitam a transpiração do suor, evaporação do suor. Se você for fazer exercícios com impacto, tipo um saltitamento, pular corda, o ideal é que você use um tênis que tenha uma sola com um pouco mais de amortecimento.
Aí, né, no Pará, a gente sabe que a temperatura é realmente muito elevada, então você tomar água antes e após o exercício também é uma recomendação importante, né, que a pessoa não fique desidratada. Ou mesmo procurar colocar um ventilador ou ar-condicionado se você tiver na sua casa, ou abrir as janelas, enfim, que você garanta, né, uma boa ventilação e uma boa hidratação. Esses são cuidados universais, né? Na verdade, não só dentro de casa, mas fora de casa também você deve tomar esses cuidados. Falemos de cuidados. Você falou ainda há pouco sobre o ideal que seja um espaço onde você possa abrir o braço na lateral para frente e tenha circulação de ar. Entre praticar atividade física indoor e em área externa, o que é melhor para a saúde? Aonde tiver mais circulação de ar. Por que eu digo isso? Existe, né, aqui no Brasil, um medo muito grande das pessoas com ambientes fechados. Só que nem todos os ambientes fechados têm má circulação de ar. Vou explicar um pouquinho melhor. Quando você tem um ar-condicionado tipo split na sua casa, aquele ar de verdade não necessariamente ele circula. Você fica com o mesmo ar circulando naquele ambiente e muitas vezes o objetivo é apenas resfriar o ar e não trocar o ar. Um equipamento de ar-condicionado profissional, ele tem máquinas que tiram o ar de fora do prédio, filtram esse ar, fazem com que esse ar circule dentro daquele ambiente e tem um exaustor que manda o ar para fora. Então, nas nossas academias, por exemplo, nós utilizamos equipamentos que garantem que o ar inteirinho daquela sala ou daquele ambiente é trocado 3 ou 4 vezes por hora. Então, existe uma circulação de ar praticamente igual ao ambiente externo, aberto. Então, quando você está num ambiente fechado, né, o que é bom checar? Se existe realmente uma circulação de ar que prevê a entrada do ar e também a exaustão, né? Coisas que podem ajudar quando o pé direito é alto, pé direito duplo, pé direito triplo. Então, às vezes, por exemplo, você vai numa quadra de tênis que é coberta. Mesmo sendo um ambiente fechado, ali o volume de ar é tão grande, porque o pé direito é alto e você tem ali 400 metros quadrados de quadra, que você não tem problema ali por ser um ambiente fechado. Então, não é tanto a questão de fechado ou aberto, mas sim se aquele ambiente tem condições de circulação de ar que sejam saudáveis e, portanto, adequadas para esse momento que a gente vive. Excelente. Mais participação do público. O professor Guilherme, do bairro do Una, de Ananindeua, está perguntando qual é o tipo de exercício recomendado para quem tem asma. Ótimo. Olha, exercícios respiratórios, né? O mais conhecido é a natação, porque o tempo todo você está soprando a água, isso gera, né, uma pressão também maior dentro das suas vias aéreas, que elas se expandem, né, quando você faz isso. Mas também os exercícios respiratórios de yoga, que se chamam pranayamas, são também excelentes opções. Quando você faz uma caminhada ou uma corrida, naturalmente você também vai exigir um pouco mais de toda a musculatura diafragmática, né, que fortalece os músculos inspiratórios e expiratórios. Alguns tipos de abdominais também trabalham bastante a musculatura do transverso e também facilitam esse trabalho. Então, existem muitas modalidades de exercícios que trabalham o sistema respiratório e todas elas são muito interessantes. A questão da asma, só é importante lembrar que é uma doença de caráter alérgico, né? Então, é muito importante para quem tem asma não só fazer os exercícios, mas descobrir, né, através de testes específicos, que o mais comum é o alergograma, qual é o tipo de substância que provoca aquela reação que a gente chama de asma, que é a reação alérgica. Então, não só fazer exercício físico, mas também evitar aquelas substâncias que provocam alergia. Perfeito. Mais perguntas. Cristina Fialho, do município de Portel. Ela quer saber quando a pessoa sofre de problema de coluna, fazer exercício prejudica mais ou não? Boa. Então, olha só, existem problemas e problemas de coluna.
tá? Cada diagnóstico tem uma indicação diferente de exercício. Então, a gente começa falando, por exemplo, de lombalgia, onde 65% da população teve ou terá lombalgia algum dia, que é quando a gente passa muito tempo sentado. Essa musculatura, né, da lombar, ela fica fraca porque ela não é exercitada e, ao mesmo tempo, ela fica tensa. Então, você desenvolve uma dor crônica nessa região. É um problema muito sério que a gente tem, o pessoal do home office, a turma que trabalha muitas horas sentado. E o exercício pode ajudar a evitar essa lombalgia, por exemplo. Existem séries específicas de fortalecimento e de alongamento. De maneira geral, quando você tem problemas nos discos intervertebrais, né, os discos que estão entre uma vértebra e outra, ou quando você tem um mau alinhamento da coluna, o que você precisa evitar são exercícios com alto impacto, né? Aqueles que você tem saltitamento, uma corrida, um polichinelo, ou pular corda, etc. E para esse mesmo tipo de problema, é muito indicada a natação e também muito indicada a hidroginástica, porque no ambiente aquático você tem aquela força chamada empuxo que te joga lá para cima e é como se o seu peso fosse reduzido lá na piscina. Então, você diminui esse efeito do impacto sobre as articulações. Então, dê preferência, quem tem problema de coluna, né? Dê preferência sempre para as atividades aquáticas. Você provavelmente vai errar menos começando por aí. Muito bom. Mais pergunta. Rayana Serrão, direto do bairro dos Jurunas. No caso dos jovens que estudam bastante, às vezes não priorizam tanto a atividade física. Qual é a dica para mudar a rotina? Boa. De novo, sai do sofá, né? E vai procurar aquela atividade que você gosta. Nós temos algumas experiências aqui na Companhia Atlética com escolas, né, que tem o ensino médio treinando aqui com a gente. E uma coisa que a gente aprendeu ao longo desses anos, especialmente a turma que está no pré-vestibular, no terceiro ano do ensino médio, eles gostam muito de yoga, incrível que pareça, que é aquele momento que eles têm para respirar, para concentrar, né, para relaxar e para tirar aquela tensão toda que é colocada sobre eles. Então, como eu disse, às vezes a pessoa prefere, por exemplo, uma atividade anti-estresse que seja muito calma e às vezes ela prefere uma luta, né? Cada faixa etária ela tem os seus encantos. Normalmente, na adolescência, né, o que a gente nota é que as atividades coletivas, as atividades em grupo são as preferidas. Então, as meninas gostam muito de dança, os meninos gostam muito de spinning e gostam muito também de lutas, né? E todos eles, por incrível que pareça, também gostam muito de yoga. São poucos que experimentam. Parece que tem um preconceito, né? Que yoga é coisa de velho, etc. Mas quando a pessoa experimenta e ela aprende realmente a controlar o seu corpo e através da respiração diminuir aquela ansiedade, aquela angústia, ela aprende a usar todo esse repertório motor a seu favor e passa a praticar regularmente. A gente tem vários relatos desse tipo. Muito bom. Falamos agora sobre o funcionamento na prática da plataforma Eu Cuido, Eu Treino. Quem terá acesso? Ela é de acesso a todos? Ela é gratuita? Ela é gratuita. Então, qualquer pessoa que está aqui assistindo a gente pode entrar agora lá na internet e digitar o www.eucuidoeutreino.com. Se você estiver também usando o celular, vai funcionar da mesma maneira. Chegando lá, você vai colocar os seus dados pessoais, nome, e-mail, etc. E você vai poder escolher entre 14, 15 tipos diferentes qual é a aula que te agrada. Então, você escolhe lá yoga, por exemplo. Você clica em yoga e vai aparecer para você, rolando a tela lá para baixo, todas as aulas que foram oferecidas gratuitamente pelas academias, né, academias não só da CAD, mas de todo o Brasil, que quiser, que registraram as suas aulas lá, você pode acessar e fazer. Tem aulas com 15 minutos de duração, com 30 minutos, com 45, até 60 minutos de duração. Você também pode escolher através da própria duração, dependendo do tempo que você quer disponibilizar para isso. Ou seja, não tem desculpa, é muito fácil, muito simples e muito barato. Inclusive, cabe aqui o convite, né? Eventualmente,
proprietários de academias que ainda não conhecem o sistema e que queiram também inserir as suas aulas, essa é uma plataforma aberta, né? O objetivo dessa plataforma, como a gente falou, é o combate ao sedentarismo, é levar a atividade física para as pessoas, na casa das pessoas, no momento em que justamente as academias não conseguem atender presencialmente. Mas a gente, como o profissional da educação física, como o profissional da área da saúde, tem essa preocupação em que se mantenha o nível de atividade física mesmo durante a pandemia. A gente sabe que já houve uma perda bastante grande. Aqueles 47% lá que foram identificados de sedentarismo para o Brasil em 2018 devem ter ultrapassado e muito esse número nessa fase, né? Então, não precisa realmente sair de casa. Quem está com receio e quem está se preservando, basta entrar aí na plataforma e escolher a sua atividade, escolher várias atividades. Você pode fazer mais de uma por dia, enfim, o uso é completamente livre, liberado. E é nesse intuito realmente de ajudar a população a sair do sedentarismo nesse momento, porque é a maneira que nós temos de contribuir com toda essa questão da saúde e do Covid. Se a gente conseguir, através disso, diminuir a quantidade de internações, toda a missão já foi válida. Excelente. Mais uma pergunta. A Fernanda Lima está super interessada na plataforma e está perguntando se quem tem escoliose pode praticar o yoga. Pode praticar yoga, é uma atividade sem impacto e é muito bacana, pode fazer. A outra opção é hidroginástica também. Vocês têm um clima bacana aí no Pará, se tiver uma piscina no sítio, coloca lá o celular do lado da piscina e pode fazer a sua aula de hidroginástica também. Mônica, estamos caminhando para finalizar sua participação conosco aqui no Sem Censura. Mas sempre vale a pena repetir. Quais os principais benefícios da prática de atividades físicas, independente do tempo que você tem disponível para isso? São muitos, né? Em primeiro lugar, como nós dissemos, os benefícios para a saúde mental, através da produção das substâncias do bem-estar, serotonina, endorfina, etc. Você tem maior resistência muscular, músculos mais fortes vão evitar que você desenvolva má postura. Então, muitas vezes aquela dor que aparece aqui e ali é por uma postura inadequada, e a postura inadequada acontece por conta de falta de flexibilidade ou de força muscular. Você tem também o fortalecimento do coração, lembrando que o coração é um músculo como qualquer outro. Quando você treina o coração, ele também fica mais forte, ele bombeia mais sangue a cada batida. Então, você tem também um consumo calórico maior, o que te ajuda a emagrecer, né? Estando com menos obesidade, menos excesso de peso, você tem menos inflamação, porque a gente sabe que o tecido adiposo tem um componente inflamatório também muito importante. Então, a pessoa que tem obesidade, ela tem mais citocinas inflamatórias, substâncias que produzem inflamação, também acontece. Então, de todos os ângulos que a gente olha, a atividade física é tudo de bom. Sempre vai trazer muitos aspectos positivos, mesmo que a prática seja breve, mesmo que ela tenha uma duração curta, 10 minutos, 15 minutos, já está valendo. Mônica Marques, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade em estar conosco aqui no Sem Censura. Foi excepcional a sua entrevista e parabéns pela iniciativa da Academia, da Associação Brasileira das Academias. Isso aí, contamos então com a participação de todos. As academias que estiverem nos ouvindo, sejam bem-vindas à plataforma e toda a população seja bem-vinda, faça exercício. E compartilhe, ajude a divulgar essa plataforma, que ela foi feita com muito carinho e com uma missão muito importante. Pronto, então vai lá. Eu cuido, eu treino.com, joga o sofá para o lado e bora para atividade física. Vamos a um breve intervalo e voltamos já com o seu Sem Censura Pará.